Ele é um testemunho escrito pelo próprio profeta, pelo próprio rei Nabucodonosor. E nós vamos ver como Deus trabalhou de forma insistente para conquistar aquele coração. A maior lição que nós aprendemos no capítulo 4 do profeta Daniel é que Deus não desiste do homem. O homem pode desistir de Deus, mas Deus não desiste do homem. O capítulo 4, como nós dissemos, de todos os capítulos de Daniel, esse é o único que não foi escrito pelo próprio profeta, mas por um rei pagão, que nós conhecemos com o nome de Nabucodonosor. O texto bíblico diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Então ele faz a introdução do seu testemunho, contando como Deus agiu na sua vida. Ele saúda a todos com uma expressão muito comum, muito corriqueira: paz. Apesar de ele ser um rei cruel, apesar de ter perseguido os filhos de Deus, apesar de resolver tudo com fogo e ferro, ele falava de paz. No versículo 2 do texto bíblico diz que pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele foi levado a testemunhar sobre como Deus agiu na sua vida. E é interessante que realmente quando Deus impacta a nossa vida, nós não temos como ficar quietos. Por exemplo, a mulher samaritana, quando ela descobriu que Jesus era o Messias, ela saiu, apesar de não ser uma mulher muito popular e não ter um testemunho de vida muito feliz, mas ela isso não impediu ela de maneira nenhuma de chegar na aldeia dela, em Siquém, e começar a testemunhar e levar toda a cidade aos pés de Jesus. A outra que Jesus curou, ele disse assim: olha, você não curou de lepra, ele disse: não conte a ninguém, mas foi impossível. É impossível você ficar calado quando Deus toca a sua vida. E a mesma coisa aconteceu com Nabucodonosor. É interessante que existe uma teologia no nosso meio de que apenas o testemunho pessoal, apenas o nosso exemplo é suficiente para pregarmos o evangelho. Existem pessoas que ensinam assim, né? Se você for um bom cristão, se você for um exemplo na comunidade, se você for um bom pai de família e você for um bom profissional, o teu testemunho já está pregando. Na verdade, isso é parte da verdade, isso é parte da história. O nosso testemunho, ele é importante, ele é impactante, ele respalda a nossa pregação, mas nós precisamos testemunhar, nós temos que falar. O maior exemplo de fé Nabucodonosor não teve senão em Daniel. Pelo seu testemunho, Daniel mostrava que temia a Deus. Mas só o testemunho de Daniel, apesar de todo o caráter, de toda a hombridade, de todas as características do caráter de Daniel, não foi suficiente para tocar o coração do rei. E muitas vezes, pessoas que estão à nossa volta, elas percebem que nós temos alguma coisa especial, elas percebem que nós temos a bênção de Deus, mas elas não têm coragem de se aproximar de nós para falar sobre isso, porque nós não damos abertura. Nós não incluímos Jesus na nossa conversa. Nós não falamos de Deus para as pessoas. E elas se sentem inibidas. Se nós tivéssemos mais audácia, com certeza nós alcançaríamos muito mais corações. Na primeira lição que nós temos que aprender essa noite, que é importante o testemunho pessoal, sim, ele respalda a tua pregação, mas é importante falar. O próprio rei Nabucodonosor sentiu essa necessidade: eu preciso testemunhar. O rei, a história, nós vamos ver então no capítulo 4, a história da sua conversão. Um rei pagão transformado pelo poder de Deus. Nós estamos falando de alguém que não sabia nada sobre Deus. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo que as pessoas têm alguma noção de Deus e da sua palavra. Mas naquela época, Nabucodonosor não tinha nem acesso ao conhecimento de Deus verdadeiro e muito menos a sua palavra. E no entanto, Deus trabalhou de forma maravilhosa na vida desse homem. Se Deus pode pegar um rei ateu, perverso, blasfemo, idólatra, podemos dizer assim também arrogante, orgulhoso, e mudar sua vida, transformá-lo radicalmente, implantar paz em seu coração, existe esperança para você e para mim.
Se Deus pode pegar uma pessoa tão brutalmente contaminada pelo pecado e transformar num homem que glorificou a Deus, com certeza existe esperança para o nosso caso. O texto bíblico continua no versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor sentiu que precisava contar a história de como Deus transformou a sua vida. Nós precisamos também aprender essa lição. Nós precisamos contar para o mundo como Deus age na nossa vida. Mas você vai dizer assim para mim, não, mas eu nasci em berço reformista, né? Eu venho da igreja, eu sou acostumado nesses hábitos saudáveis, nesse estilo de vida. Eu não tive uma vida pecadora muito grande, então eu não posso falar em transformação. Pode falar sim, você pode testemunhar. Você não precisa dar um testemunho aqui na frente para convencer todo mundo que Deus operou na sua vida. Não é necessário que você mergulhe no pecado e Deus restaure você de lá para você falar do poder de Deus na sua vida, porque Ele está constantemente atuando em nós, através de nós. E o profeta continuou, e o rei continuou: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Como nós já vimos, ele construiu uma das maiores cidades da antiguidade, uma das mais belas cidades da antiguidade. Era uma cidade simétrica, era uma cidade coberta de templos e palácios e realmente encantadora. Tanto é que seduziu. Os judeus estavam acostumados com Jerusalém, uma cidade apertada entre os muros, cheia de ruas sinuosas e de subidas e descidas e ruas tão apertadas que tinha que entrar um atrás do outro, porque não tinha como circular um do lado do outro, porque não tinha espaço entre as casas. E de repente ele chega naquela cidade maravilhosa, plana, avenidas retilíneas, palácios amplos, casas amplas, realmente eles ficaram deslumbrados. Obra embelezada por Nabucodonosor. Nabucodonosor realmente foi um grande arquiteto, não só urbanista, não só foi um grande guerreiro, um grande general, um homem muito sábio, mas também foi um grande arquiteto e um grande construtor. Mas o problema dele é que ele não pensava em Deus. Ele acreditava que tudo que ele fazia era resultado do seu poder. E isso acaba levando a pessoa à soberba. Mas um dia, tudo mudou, porque certa noite Deus lhe deu um sonho misterioso que o perturbou. Deus, no momento, pode mudar a nossa vida, como mudou a de Nabucodonosor. Ele conta o sonho. Tive um sonho que me espantou. Eu estava na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, pedi um decreto para que fossem introduzidos na minha presença todos os sábios de Babilônia, para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Mas não me fizeram interpretar e saber, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Eu fico imaginando que depois daquela primeira experiência deles, no capítulo 2, onde o rei também tem um sonho que foi dado por Deus, e depois de descobrir que ninguém sabia interpretar aquele sonho, deve ter criado um trauma entre os astrólogos, os sábios, os encantadores, os caldeus, os sábios de Babilônia. E quando no capítulo 2 acontece a mesma situação, provavelmente eles devem ter entrado em pânico. Dessa vez o rei conta-lhes um sonho, mas é um sonho tão misterioso e tão sem referências, que eles estão perdidos agora. Nós não conseguimos interpretar isso, mesmo agora você contando, a gente não consegue interpretar. Eles devem ter ficado apavorados, eles devem ter sido tocados por um sentimento de terror. E aí, novamente, da mesma forma que no capítulo 2, aparece um personagem que vai revelar esse mistério. Por fim, entrou na minha presença Daniel, diz o rei Nabucodonosor. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. E ele agora conta. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu. Uma espécie de sequoia, né? E era à vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra
e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado de orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Então o rei tem um sonho de uma grande árvore, e um ser celestial lhe dá a sentença, condena aquela árvore. É interessante que a árvore ela era tão grande, tão rica e tão cheia de frutos, que ela conseguia alimentar todos e protegia a todos, tanto homens quanto animais. E um ser celestial, na religião praticada pelos babilônicos, eles acreditavam em anjos. Então ele entendia que aquele era um mensageiro dos deuses, né? Ele entendia que aquele celestial era um anjo. E esse anjo dá a sentença: a árvore vai ser cortada, os animais vão ser espalhados, os frutos vão ser colhidos, as folhas vão ser arrancadas e o tronco vai ser cortado. E ainda vai ser amarrado para não crescer de novo com uma sela, com uma presilha de ferro e bronze. E fica apenas o tronco com as raízes. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Aqui o profeta já começa a interpretação, ele dá a entender que aquela árvore representa uma pessoa, e que essa pessoa ia passar por uma experiência terrível. Ela ia viver como animal durante 7 anos. Nabucodonosor diz: Daniel, esta é a natureza do meu sonho. Qual é a sua importância? O que esse sonho significa? E o profeta diz assim: essa sentença é por um decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e que dá a quem quer, e até os mais humildes homens constitui sobre ele. Irmãos, a tônica que nós vamos encontrar em todo o livro do profeta Daniel é a ideia de que Deus é soberano, que Deus está no controle do mundo e que ninguém exerce autoridade que não seja dada por Deus. Apenas a arrogância pode levar alguém a acreditar que ele domina, que ele controla, porque ele é bom, porque ele é inteligente, porque ele é capaz. É apenas pela livre liberdade de Deus. Ele que escolhe, ele que permite, ele que autoriza, ele que coloca, ele que intervém. Nada acontece nesse mundo por acaso. Não existe coincidência no nosso mundo. O propósito do sonho, então, é revelar Deus como o verdadeiro rei do universo, como realmente soberano sobre todas as coisas, e até mesmo sobre a nossa vida. No capítulo 1, nós vimos que Deus tornou a derrota de Daniel, quando foi feito cativo, e a transformou em vitória. Como Deus abençoou a vida daquele jovem desterrado, abandonado, esquecido, numa vida maravilhosa. No capítulo 1, Deus foi exaltado porque Ele toma a nossa vida despedaçada, nossos sonhos desfeitos, nossas esperanças frustradas e transforma em vitória. Não foi o que aconteceu com Daniel? Um jovem de apenas 17, 18 anos, com todo o futuro pela frente, da nobreza judaica, de repente é levado afastado da sua família e levado para uma terra distante, a 1.400 quilômetros do seu lar. Uma viagem que durava 2 meses. Uma viagem que não teve volta, porque Daniel nunca mais voltou para sua terra. Então, todos os sonhos que toda a juventude tem, todas as expectativas, todos os desejos, viraram nada. Parece que o futuro era sombrio para Daniel. Mas Deus transformou aquela situação numa bênção. E ele se tornou um dos homens mais importantes do Império Babilônico. Porque foi a bênção de Deus. Deus fez a mesma coisa com José, e Deus pode fazer a mesma coisa com você. No capítulo 2, Deus é o revelador. É o Deus que revela o futuro, por isso podemos confiar nele com toda certeza e pôr em suas mãos nosso futuro. Podemos confiar
que Ele está controlando o mundo, está controlando a nossa vida. Jesus usou palavras poéticas para ilustrar isso. Jesus disse que não cai um cabelo da sua cabeça sem que Deus não saiba. Não morre um passarinho sem que Deus não saiba. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba, sem que não seja da vontade de Deus. Então e ele diz assim, vocês são mais importantes do que isso. Então Deus, Ele está no controle da nossa vida, com certeza. E essa é a lição do capítulo 2. No capítulo 3, vimos o Deus Salvador e Redentor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha e Cristo adentrou as chamas e os livrou da morte. E agora, nós vemos Deus revelando-se como verdadeiro rei do universo sobre a vida de Nabucodonosor. Ele estava no palácio e ainda não conhecia o Deus do universo como rei do coração. Ele não tinha colocado Deus no seu coração. Apesar de que vocês percebem que existe todo um trabalho de Deus no capítulo 1, quando ele coloca Daniel na corte, e Daniel se destaca no meio da multidão. No capítulo 2, quando dá uma revelação, e Daniel novamente testemunha. No capítulo 3, quando Deus milagrosamente liberta os 3 jovens, e apesar de todas essas evidências, através de todo esse trabalho, através de toda essa ação, ele não cede. Mas Deus continua trabalhando no seu coração. Então agora Deus lhe dá um aviso. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então ele falou, o rei disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam e a sua interpretação aos teus inimigos. Daniel desejou que aquilo não se concretizasse com o rei, mas que acontecesse na vida dos inimigos do rei. Daniel não disse, Nabucodonosor, vou me vingar de você agora. Olha, ó rei, você destruiu Jerusalém, trouxe-me cativo, fez tudo quanto quis, agora está tendo o que merece. Ele não desejou vingança, ele poderia, mas ele disse assim, olha, eu gostaria que essa interpretação, esta visão, ela se cumprisse com os seus inimigos e não com você. Uma pessoa que não guardava mágoa, né? Ele tinha todos os motivos para ter toda a mágoa do mundo contra o rei Nabucodonosor, mas Nabucodonosor, o rei Daniel não guardava mágoas. E nós precisamos aprender com o profeta Daniel com respeito a isso também. Não importa o que as pessoas nos façam, não importa o que as pessoas falem sobre nós, não importa as armadilhas que a vida nos prepare, o que importa é a nossa atitude. Como é que nós reagimos? Será que a gente perdoa, esquece e não é tocado pelo aquilo que nos fazem? Porque o maior prejuízo não é o que nos fazem, é como nós ficamos depois disso. Se ficamos amargurados, se ficamos tristes, se ficamos vingativos. E a vingança, meus irmãos, é tomar veneno esperando que o outro morra. A sede de vingança é você se envenenar a sua vida esperando que o outro seja prejudicado. E Daniel não tinha esse sentimento. Daniel era uma pessoa de caráter nobre. Ele disse assim, rei, eu gostaria que não acontecesse isso com você. Quando as pessoas fizerem algum mal a nós, como cristão, nós temos que ter essa atitude também. Nós temos que orar por aquela pessoa para que Deus a converta, para que Deus te desperte o coração. Esses dias, levei meus filhos para cortar o cabelo e rapidamente deixei eles no salão, já era quase 6 horas, né? E aí eu corri para passar numa loja para comprar o Nicolas. Foi na segunda-feira passada, porque o Nicolas ia viajar na terça-feira para o encontro de comportagem, né? Aí eu ia comprar uma camisa para ele, então eu deixei ele no salão para cortar o cabelo, fui na loja para buscar uma camisa que eu tinha visto lá, que a gente tinha visto na sexta-feira e achou que dava para comprar, então vamos lá voltar a comprar. Quando eu voltei, o homem do salão estava tremendo, né? Estava tremendo. E aí o Giovanni falou, mas por que você está tremendo? A gente foi assaltado. Daí como assim foi assaltado? No intervalo que eu tinha ido, 2 rapazes tinham entrado lá e tinham assaltado o salão. Eles estavam agradecidos porque o dinheiro, eles só tiraram o dinheiro do bolso, não tiraram o dinheiro do caixa. Então, o grosso do dinheiro não foi levado, eles levaram um pouco mais de R$100. Mas estavam nervosos, porque prenderam no banheiro, aquela coisa toda, né? Ameaça de arma e tal. Mas o homem lá é evangélico. E ele falou o seguinte para mim, eu vou orar 7 dias por esses rapazes, para eles se converterem, porque se não se converter, a mão de Deus vai pesar sobre eles. Eu achei um pouco duro o discurso dele, mas eu achei que ele tinha razão. Porque tudo que você faz contra o Filho de Deus, você está fazendo contra quem? Contra Deus.
Jesus não disse que o que você... Saulo, Saulo, por que me persegues? O que vocês fizerem a um dos pequeninos, a mim o fizeste. Quando alguém faz alguma coisa contra o Filho de Deus, está fazendo contra o próprio Deus. Então nós temos que orar por essa pessoa, para que Deus não pese a sua mão sobre ela. Ele tinha razão mesmo. Devia orar por aquele jovem para se não converter, porque ele sabia que por fazer alguma coisa contra o Filho de Deus, Deus ia pesar a mão sobre eles. E Daniel sabia disso. Daniel poderia ter dito isso, mas não fez, pois sabia que nunca sua influência influenciaria seus inimigos a não ser amando-os. A única forma de nós fazermos o bem é através do amor. Daniel está tão assombrado e espantado que reluta em dizer a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor. O monarca, todavia, está muito ansioso por saber e obriga Daniel a contar-lhe: a árvore que viste, diz o profeta, que cresceu, se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Enquanto aqui viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o segredo, decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem um domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer.